Olá, nós vamos começar mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro de Josué e hoje nós vamos começar a partir do capítulo 10. Diz assim: Quando Adod-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande quanto uma das cidades, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e atacaram junto a Gibeão e atacaram a cidade. E agora vai falar sobre Josué socorrer Gibeão, versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, e ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gilgal, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que quando eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. E agora falando sobre o sol e a lua se deterem, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo o povo foi com ele. Agora falando sobre Josué prender os 5 reis e os matar. Versículo 16. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna de Maquedá. E foi dito a Josué: Os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar na cidade deles, porque o Senhor, Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá, e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: Abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué,
este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: Não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se havia escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Agora falando sobre Josué vencer mais 7 reis, diz assim a partir do versículo 28. No mesmo dia Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi a Maquedá, a Libna, e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi a Libna, a Laques, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Libna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi a Laques, a Eglon, cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo que haviam feito com Laques. Depois Josué e todo o Israel com ele foi a Eglon e Hebron, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e feriram à espada tanto o seu rei como todas as cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que havia feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a atacar Debi, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito em Hebron, com Libna e o seu rei, também fez com Debi e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Safelá e as cidades das águas, e derrotou todos os seus reis, destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor Deus de Israel havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozém até Gibeão. E, de uma só vez, Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. No capítulo 11, nós vamos falar sobre outras vitórias de Josué. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Quando Jabim, rei de Azon, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sirhom, ao rei de Axap, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Kineret, na Cefelá e em Nafatdó, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo e multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se juntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom,
para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra ele junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azon e feriu à espada o seu rei, porque naquela época Azon era a capital de todos esses reinos. Mataram à espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu e a cidade de Azon foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis, matou todos, destruiu-os totalmente como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Safelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio da guerra. Porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nem um dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. No capítulo 12 de Josué vai falar sobre os reis vencidos por Moisés, e a partir do versículo 1 diz o seguinte: Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o leste, e até o mar da Campina, o mar salgado para o leste, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo das encostas do Monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no Monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até a fronteira dos Gerzuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés.
Agora falando sobre os reis vencidos por Josué, versículo 7 diz: Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram desde o lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Safelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Gedé, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azon, o rei de Siromeron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dó em Nafate-Dó, o rei de Goim em Gilgal, o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Agora, no capítulo 13 de Josué, vamos falar sobre as terras ainda não conquistadas. E a partir do versículo 1 diz o seguinte: Josué era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a de Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os heveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Agora vai falar sobre as terras das tribos a leste do Jordão. Versículo 8 diz: Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroê, que está à borda do vale de Hernon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Mediba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Jesuritas e dos Maacatitas, todo o monte de Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, do qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Agora falando sobre as heranças distribuídas por Moisés, versículo 14 diz: Foi somente à tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando seu território com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba, Esbom
e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Batbal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Quiriataim, Sibmar, Zeretsar, do monte do vale, Bet-peor, as encostas do monte Pisga e Bet-gesimote, e todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Sequém, Zu, e Rebá, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Baal, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Hesbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debi, e no vale Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Hesbom, mais o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Manaim e incluía todo o Bazã, todo o território de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste. Porém, à tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Que Deus te abençoe e até amanhã a gente continua.